E aí, Everton? E aí, cara? Tudo beleza? Boa noite. Boa Tudo noite. certo? Tudo bem? E o cenário, nada? Tudo. Não, Deu não. errado lá, não Por foi? enquanto, nada. Daqui a Beleza. pouco eu vou ter que trocar um pouquinho. Daqui a pouco eu vou trocar, mas por enquanto eu vou ficar por aqui mesmo. Tá tranquilo. Pelo visto tá tranquilo. Vamos ver se dá pra gente seguir assim. Bom, pessoal, hoje é um dia especial novamente aqui na minha página pessoal. Eu pretendo trazer isso mais vezes aqui para a página. Alguns diálogos que eu decidi batizar de diálogos pertinentes são alguns assuntos que eu considero particularmente importantes, alguns complexos, outros bastante interessantes no sentido de entretenimento. Então eu acho que vai ser legal a gente trazer alguns convidados. Pretendo fazer algumas vezes sozinho também, mas eu acho interessante trazer algumas pessoas que podem contribuir com a sua colaboração, com o seu entendimento, com a sua pesquisa, dependendo do assunto. A gente fez uma primeira vez aqui com o Gabriel, a gente conversou sobre o filme The House, da Netflix, filme muito interessante, muito complexo, muito simbolismo. A gente destrinchou ele um pouco aqui, dando alguns significados das suas principais partes. O filme é muito bem dividido. Hoje a gente vai trazer um conteúdo mais em torno de aula mesmo. Vai ser o primeiro episódio a respeito de um assunto muito importante, muito interessante. A live ela vai ficar salva sim, então não se preocupe. Eu sei muito bem que a gente está em um dia de festa, uma semana de festa. Aqui no Nordeste a gente comemora o São João, né? Eu sei que tem pessoas de fora de outras regiões do Brasil também aqui, no Cleide França História também. Então a gente está num momento aqui no Nordeste que a gente está comemorando o São João, então é natural a gente ter pessoas que nesse momento talvez não nos acompanhem, mas posteriormente, com certeza, talvez vão querer assistir o nosso assunto, o nosso tema, a nossa colaboração, que novamente é um assunto complexo, é um assunto que ele tem um engajamento muito interessante num nicho específico dentro do meio da teologia, é um assunto muito debatido, apesar de ser um assunto muito antigo, ele é muito debatido. A gente vai falar hoje um pouco sobre duas figuras controversas, complexas e muito abrangentes em seus pontos, que é João Calvino e a figura de Jacó Armínio. A gente vai trazer os dois pontos de cada um pouco dos seus contextos históricos. A gente vai aqui tentar fazer um paralelo de maneira neutra, tá? Vocês sabem muito bem, quem me acompanha já sabe minha posição, eu não faço parte de igreja alguma, então não teria por que eu defender alguma bandeira. Eu vou estar aqui para analisar os pontos como eles são dentro de uma premissa histórica. Everton já faz, obviamente, parte de uma denominação, mas eu acredito que ele também, devido à pessoa que eu conheço, que ele é honesto intelectualmente, então ele vai defender um ponto. Se for para defender um ponto, ele vai defender de uma maneira bem coerente. E se não for para defender qualquer um, acredito que ele vai apresentar de maneira interessante os dois pontos para vocês conseguirem ter uma noção prática, abrangente em relação ao assunto, certo? Como a gente sempre costuma fazer no Cleide França História e também aqui não vai ser diferente, tá bom? Então, Everton, não estou vendo você aí, deu uma sumida, tua tela. Esperar Everton voltar. Problemas técnicos acontecem, é normal mesmo. Isso, voltou. Everton, se apresenta um pouco. Voltei. Bem, pessoal, boa noite para todos vocês que estão aí assistindo, né? Agradeço a Cleide pelo convite também, veio falar comigo a respeito do tema e eu pensei, realmente é algo complicado, porque já vem se arrastando praticamente meio milênio, né? Com debates referentes a esse assunto, né? E a gente vai observando que, querendo ou não, a gente acaba encontrando essas dificuldades pessoas têm muitas dúvidas, dificuldades de poder entender sobre esse assunto, mas é algo que a gente vai abordar aqui agora, né? Aquela questão do calvinismo, do arminianismo, né? Essas diferenças, essa dicotomia que existe aí. Exatamente. Pessoal, desde já eu peço a compreensão de vocês em relação, obviamente, aos recursos tecnológicos que a gente usa aqui. A gente está com aparelhos celulares, a gente está em nossas casas, então é um negócio que é feito de maneira informal. Logicamente, a gente tenta se comportar da melhor forma possível em relação e respeito a vocês, em respeito ao tema, mas vocês sabem que a gente está propício à queda de conexão, como já aconteceu comigo diversas vezes no Cleiton França História. A gente está propício a algumas desestabilizações. Eu mesmo estou aqui com tripé. Everton aí está colocando o celular dele numa posição para ficar melhor para vocês. A gente sabe que numa live, geralmente, acontece alguns cortes de áudio, então é natural isso acontecer. A gente está em tempo de festa, então, vez ou outra,
tanto da minha parte quanto da de Everton. Talvez vocês possam ouvir barulho de fogos ou barulho até de som mesmo. Não acredito que isso vai atrapalhar o conteúdo em si, mas desde já vale salientar que a gente está nesse contexto. Obviamente eu conto com o interesse de vocês em relação ao tema, com o interesse de vocês em relação a aprender de fato. A live vai ficar salva, a gente vai manter o conteúdo e posteriormente, com certeza absoluta, eu vou trazer mais sobre outros temas relacionados a isso. Até porque, como vocês bem sabem, eu sou apaixonado por religião. Eu gosto muito de religião. Novamente, não frequento igreja alguma, já frequentei várias igrejas, mas atualmente não frequento, mas sou apaixonado pelo estudo da religião, de todas as religiões, judaísmo, cristianismo, islamismo. Religião para mim é algo sagrado, né? Colocando aqui de uma maneira aqui com um trocadilho. Então, a gente pode entrar no assunto. Eu e Everton combinou da gente trazer duas perspectivas. Eu vou me ater mais à ideia histórica, de como foi todo o processo, até a gente chegar na ideia de João Calvino e Jacó Armínio e suas implicações até os dias de hoje, como Everton bem disse, isso já aconteceu há meio milênio. Então a gente está falando de 500 anos aí de acontecimentos, de debates, de controvérsias em relação a esses assuntos, certo? A partir dessas duas figuras, a gente vai ter criações de igrejas que a gente tem até hoje, a gente vai ter teologias, filosofias, estilo de vidas montado em cima desses dois pensadores. Então, é muito importante a gente se ater a isso. Então, vou fazer um breve panorama histórico. Logo em seguida, Everton vai fazer os paralelos com os principais pontos. Se ele não tiver os pontos aí à disposição, eu tenho aqui, eu posso ir citando e ele dando a opinião sobre cada um. E depois a gente correlacionar e, por último, a gente conseguir tirar isso para os dias atuais. Quais são as consequências disso? Quais são os principais movimentos? Se eles são benéficos ou não? Quais são as colaborações positivas e negativas para esses dois pontos? Muito bem? Tudo bem aí, Everton? Tudo certo. Pessoal, qualquer coisa, se vocês estiverem ouvindo fogo, né, fogo de artifício, é por questão do São João, realmente. Então, às vezes, vai ficar meio que impossível de poder deixar indetectável. Né? Pronto. Às vezes, só história de bomba, né? Então... Ok. A coisa que eu gostaria que ficasse mais propícia para tu, Everton, realmente é a estabilidade. Porque, por incrível que pareça, como tu tá falando e naturalmente tu vai se mexer, acontece micro desconexões aparentes que causam um corte no teu áudio. Então, ficar estático nessa situação é melhor até pro teu áudio. Tranquilo, fora isso, tá tudo ok. Beleza? Entendi. Ok. Então, nesse caso... Assim tá ótimo. Não, perfeito. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, quando a gente entra agora no assunto reforma protestante, a gente tem que saber previamente o que aconteceu até chegar nas duas figuras. Porque quando a gente tem a figura de um reformador, obviamente a gente está falando da reforma protestante, né? Não é reformadores na ideia contemporânea que a gente tem, não. Não tem nada a ver com arquitetura ou nada do tipo, tá? Estou falando de um reformador, de uma pessoa que vai estar dentro de um contexto que é o da reforma protestante, que vai estar reformando simbolicamente um sistema, um conceito de pensamento, uma forma de pensar, um estilo de vida que já era predominante naquela época. Então, para vocês terem uma ideia, a reforma protestante ela vai surgir como uma espécie de quebra de paradigma. Ela vai surgir como uma espécie de rompimento com um pensamento que já estava predominante, hegemônico há muitos anos. A gente vai ver que na reforma protestante vai ser o período de transição. A história ela é dividida em períodos, a gente tem a Idade Antiga, a gente tem a Idade Moderna, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A Reforma Protestante ela vai ser o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Sendo assim, a gente está falando de história. Essa transição ela não acontece assim de uma hora para outra. Nada na história acontece de uma hora para outra. Ela vem acontecendo aos poucos, de maneira gradual. Essa datação ela só acontece muito tempo depois. A datação do que eu digo é em relação à própria história, antiga, medieval, moderna e contemporânea. Então, por que essa transação acontece aí? Porque a reforma protestante ela não vai ocasionar apenas mudanças no setor religioso. Vão ser mudanças em setores políticos e econômicos principalmente. Principalmente referente à linha de João Calvino, que vai criar o movimento calvinista. Ele terá implicações severas dentro da economia, dentro da visão capitalista, e dentro da ideia política da época. Então você vai ver que a reforma ela vai trazer muitas mudanças na sociedade como um todo. Será algo que vai ser uma quebra de ruptura em vários quesitos, não só no religioso.
Porque, Everton, geralmente algumas pessoas podem achar que a reforma ela só se ateve ao âmbito religioso, né? Que a gente vê isso acontecendo dentro das igrejas hoje, até alguns reformadores, como Lutero, Calvino, John Huss, Wycliffe, sendo tratados com uma espécie de romancismo em relação a eles, né? Quase trazendo a ideia de beatificação em relação a esses personagens. Ou seja, o ponto crítico não é muitas vezes levantado, né? Eles são falados muito bem sobre os seus feitos, mas geralmente não é falado tanto sobre algumas falhas, como todo ser humano tem, sobre algumas falhas de administração, porque esses personagens, Lutero, Calvino principalmente, tornaram-se líderes cívicos de sua época. Então a gente vai ver principalmente dentro da ideia de Calvino que a gente vai ter, eu vou abordar isso aqui com vocês, Calvino ele não vai ser apenas um líder religioso, ele vai ser líder de um conselho que tem implicações dentro da sociedade civil. E a gente vai ver muitas consequências em relação a isso. Então quando a gente olha a reforma protestante, partindo da premissa desse contexto agora de transição da idade medieval para a moderna, a gente vai ver que a reforma ela vai acontecer em divisão também. Então, basicamente, vai ter a pré-reforma, a reforma em si e os pós-reformadores, tá? Essa questão dos pós-reformadores até hoje é muito debatida, porque alguns defendem que a reforma ela ainda não acabou até os dias atuais. Até hoje, a reforma protestante ela ainda continua. E tem uma outra linha que ela se atém mais na ideia de que os pós-reformadores foram logo os que vieram alguns anos depois, que descenderam diretamente com os principais pensadores e reformadores do ápice da reforma. Então tem essas duas linhas, as duas linhas são vigentes, isso não vai atrapalhar de forma alguma o raciocínio que a gente quer fazer aqui. Então o que é que acontece? Quais são os principais nomes de alguns pré-reformadores e por que pré-reformadores? O que é que eles fizeram para receber esse título? Basicamente, Everton, eu acredito que sejam as duas figuras mais faladas, é a figura de John Wycliffe e John Huss. John Wycliffe, para quem não sabe, era um professor católico da Universidade de Oxford, e John Huss era simplesmente um padre que tinha aquele hábito, como todo padre da época, que era responsável por uma vila, por uma parte pequena ali da zona rural, e para instruir as pessoas em relação a toda a catequese que era passada durante 1000 anos na Idade Média. Então nada de anormal aí. Os pré-reformadores eles serão figuras católicas, padres, que simplesmente vão começar a questionar algumas ideias religiosas em relação ao que vivia-se no contexto da época. Por quê? Existe uma diferença crucial sobre teoria e prática, certo? A teoria ela pode ser construída completamente, ela é construída completamente no âmbito das ideias. Por outro lado, você trazer isso para uma prática é uma relação completamente diferente. A ideia católica da época tinha uma ideia de teoria alicerçada teoricamente, em cima de fatores cristãos do primeiro século, segundo e terceiro, em cima principalmente da ideia da patrística e depois da ideia desenvolvida na escolástica. Porém, havia-se um princípio absoluto de checagem em relação à conduta da sociedade cristã católica como um todo, e principalmente em relação aos seus padres. Alguns padres começaram a avaliar essas condutas. John Huss e John Wycliffe serão um desses padres. E além do mais, esse vai ser o fator de título que eles vão receber de pré-reformadores, que é a ideia de que eles bateram tanto na ideia de que a igreja havia se desvirtuado de algumas ideias, que eles começaram a sofrer perseguição da própria igreja. A igreja na qual eles frequentavam, que era a igreja católica, começou a perseguir. E não era uma perseguição, no caso de Wycliffe, melhor, tão física, mas sim diplomática. Vivia-se num momento de distância entre vários polos, entre Oxford e a sede, que era Roma, havia uma distância absoluta. E essa chamada de atenção da igreja em relação a Wycliffe acontecia de maneira primitiva, através de carta. Não era uma forma tecnológica que a gente tem hoje. No caso de John Huss, a advertência ela passou da diplomacia para a física. Tanto é que John Huss é considerado um mártir da Reforma Protestante. Ele foi morto por defender ideias que, de acordo com a Igreja Católica na época, eram consideradas heréticas, ou seja, fora da linha cristã tradicional ortodoxa. E ele sofreu as consequências disso. Bom, passa-se um tempo e a gente chega na figura mais importante, acredito eu, Everton. E só para ficar um negócio mais dinâmico, Everton, tu tem algo a acrescentar sobre esses pré-reformadores aí? Algo a acrescentar sobre eles? Sim, da perspectiva religiosa, que tu quiser. Eu prefiro que tu siga a linha de raciocínio, porque depois vai culminar em algo que eu vou ter que comentar mais na frente. Então, tu pode seguir tua linha de raciocínio, daqui a pouco a gente
abrange esses assuntos de uma forma mais ampla. Tranquilo, tranquilo. Então vamos lá. Quando a gente chega na figura mais importante da reforma, que é Martinho Lutero, a gente vai ver que a reforma ela vai começar de fato no seu ápice, no seu clímax, nesse período, nesse momento. Mais necessariamente quando Lutero prega suas 95 teses na porta de Wittenberg, que era o local realmente de ensino de Lutero. Era uma forma de... Detalhe muito importante, até então a mídia ainda não existia. A mídia ela vai ser um fator que vai começar a existir e se desenvolver dentro do contexto da reforma protestante com Gutenberg. Ele vai ser uma figura central na disseminação das Bíblias que serão produzidas em língua realmente coloquial para o povo, tá? Porque até então a Bíblia ela era restrita ao clero através da linguagem do latim, que era uma linguagem que muitas pessoas na época, a maioria não sabia porque, obviamente, a maioria não tinha tempo, não tinha uma vocação, porque tinha-se a ideia na época de que para você ser um padre, para você servir ao clero, você tinha uma vocação de berço. Então, principalmente nas escalas mais baixas da sociedade, não era todo mundo que tinha esse privilégio. E, consequentemente, não era todo mundo que sabia ler a Bíblia. Então a Bíblia era algo distante do povo daquela época. As pessoas não tinham acesso à leitura da Bíblia. O máximo que as pessoas entendiam naquela época no quesito religioso se dava às missas que eram celebradas pelos padres em latim, em sua maioria. Sabendo disso, Lutero ele quis trazer, foi uma iniciativa dele, traduzir a Bíblia das suas línguas originais para a língua alemã. E, consequentemente, isso daí gerou o início do que a gente vai ter hoje como a imprensa, né? Como a mídia. Então a gente vai ver que nesse período vai ter alguns setores de produção de Bíblia, de papéis, no qual vão ser disseminados em massa. Né? Vão ter até contrabandos, né, de Bíblia, que vai ser ilegal em alguns lugares, porque não é algo que obviamente estava no querer da igreja. A igreja obviamente queria manter o querer de que as pessoas, em sua maioria, precisam dos clérigos para entender o que está escrito ali. Então veja a lógica que era apresentada pela Igreja Católica, não era uma lógica completamente irracional, não. A lógica era o seguinte, as pessoas não têm educação o bastante, não são instruídas o bastante para compreender aquilo que está escrito no livro sagrado. Isso pode gerar uma série de movimentos, uma série de grupos que vão interpretar erroneamente a Bíblia e vão, obviamente, colocar em xeque, principalmente, as almas das pessoas. Então esse é o fator religioso da Igreja Católica e, obviamente, o fator político, que era o fator de monopólio. A Igreja ela tinha uma aliança total com o Estado. E, obviamente, isso fazia com que ela tivesse terras e posses muito extensas em comparação com as dos dias atuais. Então, a gente tem esses dois motivos. Se você parar para pensar bem, por incrível que pareça, no ponto número 1, a igreja até que teve razão, a Igreja Católica. Porque, de fato, a reforma protestante, a gente analisando para os dias atuais, trouxeram um monte de movimentos e, consequentemente, um monte de igrejas surgiram dentro desse contexto, né? Tanto é que a gente pensa em igreja protestante e evangélica hoje, a gente tem nome para dar a todo mundo. Então, tem um monte de igrejas mesmo. Não necessariamente os movimentos são tantos assim, mas as igrejas que vieram desses movimentos realmente são muito diversas, principalmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. Mas aqui tem bastante também. Não é isso, Everton? Algum comentário sobre isso antes de eu entrar em Lutero mesmo? Continua, Cleiton, por favor. Claro. Pode continuar. Bom, a figura de Lutero não vai ser diferente de Hus e Wycliffe. Ele era um monge, sendo assim, ele estava ligado dentro da ideia católica e era um estudioso do catolicismo e do que o catolicismo oferecia. Porém, lembre-se que todo momento os reformadores vão estar sempre trazendo a ideia de que a Igreja Católica estava se desvirtuando daquilo que era o verdadeiro evangelho, do que era verdadeiramente os propósitos de Deus para a humanidade. Através de como? Como é que ele sabia isso? Bom, primeiro ponto era através de condutas. A gente vivia nesse contexto, e esse contexto, os padres tinham, em sua maioria, uma facilitação muito grande àquilo que era mudando, colocado pela igreja, né? Secular. Então a gente tinha muitos relatos de prostituição de padres, a gente tinha muitos relatos de vendas de materiais sendo apresentados como sagrados, mas sendo claramente
aquilo dali não tinha nada de sagrado, era uma réplica, sem nenhuma mínima intenção. A gente tinha as famosas vendas de indulgências, a gente tinha algumas séries de práticas que estavam, obviamente, quebrando aquela ideia sacra da igreja para alguns reformadores que estavam dentro da igreja, ou seja, para alguns padres que estavam dentro da igreja. E Lutero, ele vai se ater, além disso, ao fator doutrinário. Ele vai começar a estudar, ele é um professor de teologia da época, e entre seus estudos ele vai perceber que, isso de acordo com a história, que a doutrina católica, ela tem algumas doutrinas atuais, ou seja, na época, que simplesmente não são bíblicas, que não estão dentro dos parâmetros de aceitação que o cristianismo desenvolveu ao longo do século. Então a gente tem, de fato, literalmente, uma lista de especificações, que são as 95 teses, em relação a algumas dessas doutrinas, mais especificamente a do purgatório e principalmente a questão referente a indulgências e da salvação pela fé. Porque esse contexto passava-se muito a ideia de que a salvação ela se dava pelas obras, ou seja, quanto melhor você faz para a sociedade, e principalmente em relação à igreja, mais próximo você está da salvação. Lutero, por outro lado, achava que a salvação ela se dava exclusivamente pela fé, ou seja, não é as obras que vai salvar você. As obras em si, elas só comprovam que você já é uma pessoa salva. Cristo fez 100% na cruz. É só através da fé que você consegue compreender isso, aceitar isso e aplicar isso em sua vida. Essa, basicamente, serão as 95 teses de Lutero. Ele vai discorrer sobre isso. Ele escreveu muito sobre isso em seguida, mas para a gente não ficar muito Lutero, a gente vai dar uma avançada. Obviamente, eu preciso enfatizar Lutero, porque além de Lutero ser contemporâneo de Calvino, ele é um nome muito citado. Mas para vocês prestarem atenção, só uma ideia. Lutero ele vai ser perseguido, obviamente, vai ser excomungado, tanto é que ele vai rasgar a declaração dele de excomunhão da Igreja Católica. Então ele vai ter uma ruptura severa e alguns movimentos vão começar a surgir aí. Né? Alguns movimentos que posteriormente vão ser os movimentos dos anabatistas, posteriormente vão se dar também o movimento dos puritanos, que mais necessariamente os puritanos vão vir de Calvino, e a gente vai começar aí a entrar na figura de Calvino na França, certo? Só para completar, Everton, quer dizer alguma coisa? Está meio que conectando aí o teu serviço? Eu acho que Everton deu uma saída, mas a gente continua daqui mesmo, certo? Bom, como eu estava dizendo, a gente vai ter uma ruptura com Lutero e a gente vai entrar na figura de Calvino. Calvino ele vai estar na França. Ele é originário de lá, a nacionalidade de Calvino. Ele é francês. Calvino ele vai aderir à ideia da reforma mais ou menos pelos anos de 1531, dentro da faculdade. Então Lutero ele vai ser um estudioso do protestantismo, da teologia reformada, e vai trazer uma ideia ampla. Alguns estudiosos hoje colocam que Calvino, vai ser a figura mais importante dentro da reforma protestante, e principalmente aquele que mais colaborou dentro do quesito de escritos, né? Dentro de material teológico que influenciou as igrejas reformadas atuais. Você pode perceber, geralmente as igrejas reformadas atualmente são igrejas calvinistas, ou que simpatizam muito com a ideia de João Calvino. Então, Calvino ele vai desencadear uma série de teorias sobre a teologia da época e vai, obviamente, trazer um novo prisma de estudo em relação a tudo aquilo que era falado dentro do catolicismo e também dentro do luteranismo. Ele vai trazer uma nova perspectiva, e essa perspectiva ela vai ser conhecida como as institutas da religião cristã. Deixa eu só aceitar Everton aqui rapidinho de novo. Deixa eu só aceitar Everton aqui rapidinho. Pronto, ok. Tudo ok aí, Everton? Beleza? Vou continuar, tá? Tudo certo. A internet eu acho que havia caído. Não, sem problema. Eu avisei de antemão, pessoal, tá? Então quando a gente entra em Calvino, Calvino ele vai ser o responsável por criar o que ficou chamado como as institutas da religião cristã. As institutas são os principais alicerces de toda a teologia de Calvino. São as mais conhecidas nos dias atuais e são as mais usadas dentro do meio reformado, tanto no sentido acadêmico quanto no sentido informal. São simplesmente clássicos da reforma protestante. Ali ele vai discorrer sobre tudo o que a gente vai chamar posteriormente nos 5 pontos do calvinismo.
As institutas serão o alicerce teológico que todos os movimentos posteriores ao Calvino, ou contemporâneos a ele, mas que vão descender da linha de Calvino, os huguenotes, os puritanos ingleses, todas essas linhas vão beber muito do que serão as institutas da religião cristã. Mas algo que vale notar, que geralmente é passado, Everton, nas igrejas, passado na ideia de que, negligenciado, é que dentro da Reforma Protestante existiram muitas manifestações confessionais e através de catecismos, né? Até porque não seria diferente, eles eram católicos e, obviamente, eles sabiam que teriam que sistematizar suas ideias dentro de um fator catequético. Sendo assim, a gente vai ter algumas manifestações escritas das novas teologias em seus principais campos. Então a gente vai ver que Calvino ele vai ser perseguido na França, ele vai se mudar para a Suíça, onde lá ele vai para a cidade mais necessariamente, acredito que Basileia, onde ele vai começar a desenvolver um pouco sua ideia, logo em seguida vai ser transferido em si para Genebra, que é onde ele vai ser mais conhecido, onde ele vai desenvolver com força toda a sua teoria, e onde vai, obviamente, tomar um poder político e civil e econômico muito importante posteriormente. Por quê? Percebam, pessoal, geralmente isso não é falado. A Reforma Protestante, ela teve muitas batalhas. Muito sangue foi derramado. Por quê? A Igreja Católica, ela tinha aliança com vários monarcas. A gente está no período do absolutismo. Então a gente tem monarcas que são ligados à Igreja Católica. Porém, com a Reforma, alguns monarcas, alguns príncipes e líderes dos estados, e também, principalmente, burgueses, a burguesia ela vai ser uma das principais características da Reforma Protestante, o crescimento da burguesia, vai simpatizar muito com a ideia da Reforma, por dois motivos históricos. Número um, é a ideia de quebra de monopólio da Igreja Católica, ou seja, se isso não é mais da Igreja Católica, logo pode ser meu, pode ser dos novos movimentos. Então, primeiro tem a ideia política de conquista. E o número dois, tem a ideia do tributo. Não necessariamente, se eu não sou católico, eu não preciso pagar as exigências católicas. Então tem uma autonomia econômica muito importante. Esse dinheiro que eu poderia dar lá, eu vou direcionar ele agora para outro lugar. Ou seja, para o meu investimento. E isso vai ter um incentivo, principalmente da linha calvinista. A linha calvinista, até um sociólogo, Max Weber, muito famoso, vai escrever sobre a ideia capitalista dentro do calvinismo. O calvinismo vai estimular muito o capitalismo, trazendo a ideia de que Deus gosta, sim, que você seja uma pessoa bem-sucedida com o seu dinheiro, e isso daí faz com que a sociedade de Genebra preze muito por uma ideia capitalista, e isso daí vai se espalhar, obviamente, por Calvino ser uma figura muito influente, isso se espalha por toda a extensão da Reforma Protestante, chegando nos Países Baixos, chegando na Holanda, chegando na América também. Na América vai chegar com menos força, por quê? Porque na América a gente vai ter com mais prevalência a ideia do outro personagem que a gente vai abordar aqui agora, que é a figura de Jacó Armínio. Perceba, Jacó Armínio ele vai nascer no contexto holandês. Os feitos deles em si vai ser muito menor aos feitos de Calvino, do ponto de vista de escrita, do ponto de vista de reconhecimento. Calvino nem necessariamente debateu ou debatia indiretamente com o Jacó Armínio, tá? Armínio ele vai travar debates com apologistas, ou melhor, apologetas calvinistas ou hipercalvinistas. Ele não necessariamente vai ter um debate direto com o Calvino. Então você vai perceber que geralmente as pessoas falam isso hoje, Everton, como se eles dois estivessem debatendo na época. Pelo contrário, Armínio era um calvinista, ele foi ensinado dentro do princípio calvinista reformado. O que vai acontecer com Armínio é basicamente o seguinte, Everton, geralmente o pessoal não fala isso, né? Ele era um professor, ele tem uma carreira que é bem interessante, ele começa lá de baixo e vai subindo, conquistando o título primeiro de pastor, até chegar um professor de uma universidade em teologia lá em Amsterdã. O que acontece basicamente? Armínio, ele vai ser desafiado ou chamado por alguns professores que foram professores dele a debater com alguns calvinistas ou hipercalvinistas, ou melhor, é o contrário, a debater com algumas pessoas que estão surgindo com uma ideia aí, que é uma ideia meio esquisita, uma ideia de muita crítica à visão calvinista. E uma dessas pessoas, que eu não vou citar o nome porque é um nome bem complexo, eu não quero errar aqui, mas vocês podem pesquisar, eu vou citar o outro, é bem mais fácil, tá? Mas uma pessoa foi convocada, ou melhor, foi selecionada para debater com Armínio em relação a isso. E Armínio, antes do debate, ele foi, obviamente, estudar quais eram essas argumentações e tudo mais. E ele acabou se convencendo dessas justificativas passadas por esse crítico do calvinismo.
E ele começou a seguir essa linha de crítica. Perceba que até então a gente não tem uma nomenclatura para o que está acontecendo. É uma crítica ao calvinismo. Um calvinista criticando uma ideia que é passível de ser criticada. Percebe? Diante dessa ideia, a gente vai ter um outro personagem. Esse personagem ele vai ser o mais conhecido. Ele vai, de fato, assumir o manto de calvinista. Armínio vai assumir um manto de uma nova ideia que posteriormente será chamada de arminianismo, e eles vão debater até os últimos momentos da vida de Armínio. Armínio vai morrer de tuberculose lá na frente, e esse debate com essa pessoa não teria acabado. O nome desse personagem é Francisco Gomaro. Francisco Gomaros, ou na linguagem popular, Franciscos Gomaros. Ele será o principal personagem de oposição a Jacó Armínio. Eles terão árduos debates sobre calvinismo e arminianismo. Isso será a introdução, o clássico do que será posteriormente em nossa sociedade em relação a esse assunto. Então a gente vai ver que o assunto ele vai se desenvolver dentro disso. Armínio ele vai morrer de tuberculose, acredito que em 1609. Depois disso, o que é que acontece? Aparentemente, o principal vai ser muito perseguido, foi muito perseguido por isso, mas aparentemente, quando ele morre, o problema se resolve, certo? Não. Como ele era professor dentro de uma universidade, também era líder de uma igreja, ele ensinou muitas pessoas. E essas pessoas foram influenciadas. Alguns foram influenciados dentro de uma ideia de convergência, outros foram influenciados dentro de uma ideia de divergência, a ponto de que, durante suas aulas, em vários momentos, ele era acusado de heterodoxia, que seria uma ideia de heresia, né? A grosso modo é isso. Ele era acusado de heresia por estar ensinando algumas perspectivas que estavam entrando em xeque com a nova ortodoxia. Então, Everton, algo que vai acontecer, principalmente dentro dos movimentos protestantes clássicos, será a ideia de que a Igreja Católica saiu, mas o comportamento daqueles que vão assumir o lugar terá algumas semelhanças com o comportamento do sistema anterior. Não é uma ruptura total, tão brusca assim. É por isso que eu falei no início que o desenvolvimento histórico ele se dá aos poucos. Então os movimentos reformados protestantes desse primeiro momento histórico vão tentar assumir o lugar da Igreja Católica em seus polos. Então a gente vai ter a figura de Zwinglio no lugar, a gente vai ter a figura de John Knox, que vai ser o instrutor de Calvino em outra região. A gente vai ter a figura de Lutero, vai ter a figura de Filipe Melanchthon, que é o aluno de Lutero e vai seguir, e a gente vai ter os pós-reformadores, como o mais famoso aqui, que é o William Tyndale, que foi mártir também, né? Então a gente vai ter os puritanos, que vai ser muito importante no desenvolvimento histórico, principalmente para a independência dos Estados Unidos, vai influenciar muito fatores políticos, cívicos, né? Os puritanos vão estar na Inglaterra, mas a Revolução Puritana tem uma implicação severa na colonização e desenvolvimento, descolonização e desenvolvimento dos Estados Unidos, principalmente sua independência. Então, dentro dos termos históricos, o que vai acontecer? Pós-morte de Armínio, vai surgir os alunos convergentes com suas ideias e vão, mais necessariamente, Everton, são por volta de, só olhar para olhar exatamente o número de alunos, foi por volta de 46 alunos e ministros, que são alunos de Armínio, que vão fazer uma declaração, né? Sabe que a gente está num contexto de confissões, de catecismo, então tem que ser por escrito, né? Para passar pelos conselhos protestantes já estabelecidos para ver se a ideia, de fato, ela tem um cabimento teológico. E esses alunos, eles fizeram um documento que é chamado de remonstrância, né? A gente vai chamar esses alunos de os remonstrantes. Esses alunos vão pegar esse documento e vão apresentá-los a alguns conselheiros representantes da reforma. E aí a gente vai ter um evento importante dentro da reforma, né, Everton? Que é o Sínodo de Dort, que vai ser uma reforma, que vai ser um concílio que vai ser muito determinante para definir oficialmente dentro do meio reformado que o arminianismo ele não tem base, ele não tem contexto dentro de uma perspectiva teológica cristã. Essa será a declaração, a conclusão que se dará no Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort ele foi composto de 100 delegados, ele durou por volta de um ano. Nessa reunião vai acontecer por volta de 180 sessões de análises. Nessas 180 sessões, o presidente da época da comissão,
ele vai dar a oportunidade de defesa, a oportunidade apologética para o remonstrante defender os seus documentos, defender as suas perspectivas, mas isso daí não vai acontecer. Tem um detalhe histórico que é interessante, Everton. O presidente dessa sessão, João Borgerman, ele tem umas acusações que pesam contra ele em relação a isso. Até alguns arminianos modernos falam que o Sínodo de Dort ele foi desproporcional em termos de injustiça por dois fatores. Um, eu tenho plena certeza, o outro nem tanto. O primeiro fator que eu tenho certeza é o fator de preconceito dos calvinistas desse sínodo em relação aos remonstrantes. Ou seja, é aquele fator de que eu sou o verdadeiro ortodoxo, você não. Eu estou com a verdade e você não. Então tinha sim algumas ideias desse comportamento, e o outro era de que, esse eu não tenho tanta certeza histórica, de que o presidente era um severo crítico do arminianismo, a ponto de declarar que qualquer heresia declarada dentro do meio protestante era passível de condenação de morte. Então você percebe que, se isso for verdade, a gente tem uma presidência, um regimento desse conselho, desse sínodo, de maneira bem desproporcional, acredito eu. Então vão ocorrer essas 180 sessões até chegar nessa conclusão de que o calvinismo ele ainda tem prevalência, ele é de fato a visão oficial dentro do critério reformado dessas regiões. Só uma observação, que Calvino, antes disso, ele vai se fortalecer em Genebra como um líder político e civil, certo? Tem alguns apologetas católicos, inclusive, que gostam de dizer que Calvino foi um ditador sanguinário. Não necessariamente se você olhar por um prisma histórico. Sim, ele foi um líder que que regimentou Genebra para ter segmentos conforme condutas morais cristãos. Então não é um Estado laico que está acontecendo, é um Estado regimentado dentro de prismas legislativos cristãos. Porém, partindo da premissa que Genebra estava entregue às baratas mesmo, isso foi até benéfico, porque se você for olhar dentro do prisma de desenvolvimento econômico, Genebra melhorou bastante depois disso. Porém, aqueles que ousavam sair dentro desse prisma sofriam consequências cívicas também. E aí a gente volta para a conclusão do Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort, dentro da ideia religiosa, foi isso. A conclusão, o calvinismo, é a visão oficial da reforma. Porém, as consequências cívicas disso foi que todos, a maioria, por mais de 200 arminianos que simpatizavam com a ideia, desde burgueses, aristocratas e religiosos, foram exilados. Então tiveram algum detalhe, tem relato até de uma execução, pelo menos, tá? Então não foram consequências apenas de discordância, foram consequências dentro de esferas cívicas também. Alguns foram para as masmorras, outros foram exilados. Isso aconteceu de maneira cívica. Então perceba que não adianta, dentro do contexto atual, romantizar toda reforma, todo reformador, não. Se você for olhar pelo ponto de vista histórico, foram heróis em tais pontos, foram pessoas revolucionárias dentro do princípio de quebra de ruptura, não no princípio progressista, por favor, né? E por outro lado, foram pessoas que erraram, que influenciaram erros severos, que custou a vida de algumas pessoas. A gente tem que trazer a ideia disso, do real, do que acontece, tá? Everton, quer comentar alguma coisa? Acho que a gente vai entrar agora de fato na teologia, né? Cara, realmente, né, velho? Tu fizesse um breve aí resumo da história. E, tipo, é interessante a gente estar por dentro de tudo isso que está acontecendo, porque isso vai servir como uma base interessante para a gente entender o contexto, né, do tema que a gente vai estar abordando, a questão do arminianismo, do calvinismo e tal. Algo importante de se salientar, né, é a questão também, como tu falasse, bem falar aí também, né, mas eu estou somente querendo agregar aqui, é que não existia essa questão de liberdade religiosa tão firmemente ainda, né? O Estado laico, todas essas questões aí, a gente via que havia essa dificuldade por parte de alguns grupos, né, de enxergar a liberdade religiosa como algo benéfico, né? Até porque muitos dos grupos ali, eles enxergavam aquilo como é necessário que exista um Estado para poder regulamentar as ações da igreja, para poder auxiliar a igreja, enfim, diversos aspectos que são apresentados lá, né? Uma visão que surge posteriormente diferente, como tu chegasse a falar aí, é a questão dos puritanos, né? Que a gente vai ver que posteriormente, com a chegada aos Estados Unidos, pela questão, toda a questão do desenvolvimento dos Estados Unidos, a gente vai ver também que esse conceito de liberdade começa a ser bem estabelecido lá, né? É por isso que ela acaba se tornando um polo
divisão de liberdade religiosa, Estado laico. Né? A gente vê muito isso acontecendo, a gente vê também que há essa progressão, como tu falasse aí, de entendimento a respeito das coisas. Né? Os caras que começaram lá no começo, né, começaram lá esse processo de reforma, como você falou, o Wycliffe, né, John Huss, eles não tinham o mesmo entendimento tão profundo quanto tinham esses que vieram posteriormente. Né? Agora a gente vê que há, com o passar do tempo, essa evolução, com o passar do tempo, esse crescimento aí de conhecimento, e aí pontos e pontos começam a ser fechados, alinhados ali. Erros que antes cometiam, agora não estavam cometendo mais, mas obviamente ainda existiam aspectos culturais, aspectos religiosos, aspectos cívicos, né, que causavam muito problema naquele meio. Realmente essa era uma complicação que existia. E sem contar também que muitas vezes, pelo fato da sua crença, né, você poderia ser alvo do Estado, como aconteceu na Holanda com o próprio Arminio, como tu chegasse a falar aí, né? Arminio ele foi perseguido justamente pela visão que era contraditória à visão calvinista, né? A visão principalmente do supralapsarianismo que existia lá naquele meio, né? Existiam os graus, né, mais extremos, uma visão também infralapsarianista, que eram visões calvinistas, só que com níveis diferentes, né? Mesmo aqueles que eram mais liberais, eles ainda tinham um infralapsarianismo. Então, pegar uma visão, por exemplo, que começa com uma visão semi-pelagiana, né? Realmente era complicado para o povo. E existiam outras nações que tinham essa base. Então, era meio que negar a autoridade que havia sido colocada, entre aspas, por Deus, aquela nação, a Holanda, que estava agora seguindo no caminho, né? Então, é simplesmente uma coisa para poder pegar aí, e tu pode continuar o que você ia concluir aí agora, para a gente poder dar início ao tema realmente. Bom, ao ponto conclusivo do que vai acontecer da ideia histórica da reforma, na pós-reforma, mais necessariamente, na qual William Tyndale vai ser atingido por essa circunstância, é a questão da contra-reforma. O que necessariamente é a contra-reforma? É a iniciativa da Igreja Católica em responder, do ponto de vista cívico, político e religioso, à reforma protestante. Então a contra-reforma vai ser uma estruturação de toda uma ideia apologética católica, toda uma reafirmação de suas principais ideias, vai ter uma análise e uma nova reafirmação de suas ideias, vão ser declaradas de fato suas ideias, depois das suas análises, ideias como os sacramentos, a transubstanciação, que é de fato a ideia de que o padre, ele na missa, ele transforma a hóstia no corpo de Jesus, o vinho no sangue de Jesus, de maneira literal e não de uma maneira simbólica, como Lutero havia falado. Essa ideia, ela vai ser reafirmada na Contra-Reforma, né? E detalhe, o Sínodo de Trento, que é onde vai acontecer essa afirmação, ele vai ser a nova permanência católica no quesito de dogmas, até o Concílio do Vaticano, que vai acontecer muitos anos depois. Então você percebe que a Contra-Reforma ela vai ter uma permanência de dogmas, e principalmente o fator que havia sido adormecido por um tempo, que é o fator da Inquisição, ele vai voltar a funcionar, que é a Igreja agora, com auxílio do Estado, buscando uma justificativa cívica para as declarações que estavam sendo proferidas dentro de reformadores e reformas que estavam acontecendo em vários polos, certo? Basicamente a gente fecha isso e a gente vai entrar necessariamente agora na nomenclatura calvinismo e arminianismo. O que é isso e o que esses pontos defendem? O arminianismo ele se baseia em 5 pontos fundamentais e o calvinismo em 5 pontos fundamentais. Acho que a gente pode fazer uma declaração desses 5 pontos antes de começar a destrinchar eles um por um, né, Everton? Então eu vou citar aqui para tu, eu acho que tu pode fazer isso. A gente pode começar com o calvinismo. Então eu vou citar o primeiro ponto e tu explica o que são esses pontos e depois a gente começa um paralelo sobre cada um até chegar nos dias atuais. O que é que tu acha? Beleza. Beleza? Pode ser, sim. Ok, show de bola. Então no calvinismo, o primeiro ponto declarado no calvinismo é a depravação total. O que é isso? Depravação total é a ideia que o ser humano ele chegou após o pecado a um nível tão grande. Everton, tu pode vir só um pouquinho para frente. Desculpa te atrapalhar. Tu pode vir só um pouquinho para frente.
vai ficar melhor. Essa parte é muito importante. Legal. Pode falar. Depravação total é a ideia de que, após o pecado, o ser humano tem um nível tão grande de devassidão, um nível tão grande de depravação, que ele se tornou incapaz de poder fazer coisas boas no sentido espiritual, principalmente, né? Ele não conseguiria mais chegar até Deus porque ele foi limitado pela sua própria decisão. Ele foi limitado pelo pecado que ele cometeu. Ela chama, inclusive, depois do pecado, é chamado o famoso servo-arbítrio, né? Onde a gente não tinha mais aquela liberdade para poder escolher como existia em Adão e Eva ali, né? Só que, diante disso, eles se tornaram escravos de suas próprias vontades, de seus próprios desejos, incapazes de poder se relacionar, chegar até Deus, e, de um modo bem breve, é basicamente isso. Cleiton? Tu pode repetir Certo. só a última parte, Everton, para eu passar para o segundo ponto? Pronto. Só um resumão rapidamente. De maneira resumida, acontece que pecamos, ou melhor, Adão pecou, né? Toda a sua descendência veio então com essa depravação, a depravação total. Ela limitava, ela impedia, né, o ser humano de poder se relacionar com Deus. Ele não conseguia chegar até Deus, buscar Deus, ou desejar coisas boas, para ser sincero, né? E diante disso, tudo que ele fazia era escravo do seu próprio desejo, né? O servo-arbítrio que é apresentado aí. Ele era incapaz de chegar até Deus e encontrar salvação. Legal. Pessoal, se vocês quiserem posteriormente uma aula sobre calvinismo, seus pontos, e arminianismo também, deixem nos comentários, tá? Bom, o segundo ponto é eleição incondicional. O que, basicamente, para um bom entendedor, o que é isso? Eleição incondicional, Everton. Eleição incondicional é basicamente quando Deus ele elege as pessoas que ele quer. Isso aí vai ser baseado na soberania divina, né? Chamado de soberania divina. Quando Deus ele elege aquelas pessoas que ele desejava poder doar a salvação para elas, né? Como a gente já viu na questão da depravação total, o ser humano ele é incapaz de se chegar até Deus. E quando fala sobre a eleição, fala que Deus previamente já selecionou as pessoas, né? Aquelas pessoas para poder encontrar salvação, enquanto outras não tiveram esse privilégio, né? Então, houve essa parte aí em que Deus, pela sua soberania, elegeu vasos de honra, né? E elegeu também vasos para desonra, vasos de desonra que, de um jeito ou de outro, segundo a teologia, glorificavam a Deus. Ou seja, é a ideia da predestinação, é isso? O ser humano ele é predestinado isso, por Deus para a salvação ou perdição. Basicamente, eleição incondicional é isso, né? Então a gente tem agora expiação ilimitada. O que seria? Expiação ilimitada. Basicamente está falando a respeito do perdão do pecado concedido. Ou melhor, perdão, expiação limitada. Limitada. No calvinismo é limitada, perdão. Certo. Ilimitada está no conceito da remonstrância ali, os 5 pontos do arminianismo. Expiação limitada. Né? É uma expiação. É que é dito que essa expiação, né, ela foi dada somente àqueles que foram eleitos. Ou seja, por mais que uma pessoa, ou melhor, por mais que a pessoa não tem como, né, segundo a visão, não há como uma pessoa que não foi eleita se chegar até Deus. E essas pessoas que foram eleitas, né, as que foram eleitas, elas se chegarão até Deus e somente a elas é dado esse privilégio de poderem ser expiados pelos seus pecados. Vemos outra queda de conexão. Agora voltou. Tu repete do início, Everton, por favor? Isso. Repito sim do início. Para já. Expiação limitada, ela também tem base nos 2 últimos pontos que a gente citou. A depravação total, como a gente já viu, né? O ser humano pecou e necessita de Deus, mas aqueles que foram eleitos, que é a questão da eleição também incondicional aí, aqueles que foram eleitos, eles também foram selecionados para expiação, ou seja, somente a esses foi dado o privilégio do sacrifício de Cristo, do perdão dos seus pecados. Ok. Então a gente tem graça irresistível.
uma graça irresistível. Aqueles que foram eleitos, eles não conseguem negar isso, ou seja, eles, como eles foram regenerados, entre aspas, por Cristo ali, eles têm essa capacidade, ou melhor, eles não têm essa capacidade, eles sentiram a bondade de Deus, a bondade divina, o amor, o chamado divino e a sua eleição, e justamente por conta disso eles não conseguem resistir a essa vontade divina, esse desejo de salvação de Jesus Cristo, que os expiou. Né? Perseverança dos santos. Não entendi. Perseverança dos santos. Perseverança dos santos. Né? Disse então que aqueles que foram expiados, aqueles que foram eleitos, né, e que receberam dessa graça irresistível, eles não têm a capacidade de se afastar plenamente de Cristo. Eles vão continuar crescendo gradualmente, ainda que seus pecados, ainda que pecados venham, ainda que situações conflituosas em sua vida venham, eles sempre estarão em pleno progresso espiritual até Jesus Cristo. Está na perseverança, eles não caem, eles não se afastam, Tá não podem ver, estar longe de Cristo, eles não se perdem. Cortou bastante agora. Tenta de novo, por favor. Vamos lá. Eu vou falar mais pausadamente para ficar mais fácil de entender. Ok. Mesmo quando eu der uma contada, acho que vai conseguir compreender melhor. Beleza? Certo. Pronto. A perseverança dos santos, ela diz que as pessoas que foram eleitas, né, essas pessoas, elas crescerão progressivamente na sua vida espiritual. Até o momento do dia de Jesus Cristo, elas não conseguem se perder, porque foram eleitas. E a graça irresistível que elas recebem faz com que elas permaneçam continuamente até os últimos momentos de sua vida ao lado de Cristo, apresentado dessa forma. Então, ou você é eleito e cresce espiritualmente falando, ou se você não crescer espiritualmente, é porque não houve uma eleição da sua parte. Né? Legal. Com você. Everton, o arminianismo 5 pontos é o oposto disso, não é verdade? Na verdade, não completamente. Né? O arminianismo ele vai ter uma visão um pouco... vai ser uma visão contrastante com o calvinismo em particularmente 3 pontos. Né? A questão da depravação total é a mesma coisa. Eles enxergam da mesma forma. O ser humano é depravado, incapaz de poder chegar até Jesus Cristo, incapaz de encontrar salvação, né? Incapaz de pensar coisas boas e sim, de viver de maneira boa realmente. Então esse ponto, ele não é contrastante. É o mesmo ponto. Depravação total no calvinismo e depravação total também no arminianismo, embora haja uma diferença nos outros pontos que vai ser apresentado agora. Legal. Eu acho que a gente pode entrar num critério do que é o debate hoje em relação a isso, né? O que basicamente tu vê acontecendo? Porque a gente, pode continuar, pode falar. No caso aqui, só para poder explicar também a respeito dos outros termos, né, que existe a questão da expiação ilimitada, que é basicamente o oposto da expiação limitada. Né? A expiação limitada diz que aqueles que foram eleitos, né, somente a esses o sacrifício de Jesus Cristo foi válido. Né? Mas a expiação ilimitada no arminianismo, ele vai pregar que esse sacrifício de Cristo serviu para todos. Né? Existe também a questão da graça preveniente, né? A graça preveniente, que é o contrário da graça irresistível, enquanto a graça irresistível é apresentada como algo que o ser humano é incapaz de resistir, a graça preveniente ela seria como uma restauradora do livre-arbítrio. Né? Seria uma graça resistível. Isso, né? Seria mais ou menos o seguinte, a graça preveniente é algo que é dado para o ser humano antes dele crer, né? E que foi o mérito, obviamente, dessa graça é do sacrifício de Jesus Cristo. E diante disso, nós que pela depravação, pelo pecado, estávamos totalmente depravados e incapazes de chegar a Deus, pela sua graça, pelo seu sacrifício, Cristo concedeu-nos essa graça. Nós que antes tínhamos um servo-arbítrio, um arbítrio escravizado, agora temos um livre-arbítrio, ou melhor que isso, a denominação correta para isso seria um arbítrio liberto. Né?
a gente agora tem a opção, né, de escolher realmente se a gente aceitará dessa graça, desse sacrifício, ou se a gente negará essa graça, porque foi nos devolvido a liberdade de escolha, que antes a gente não tinha por conta do pecado. A gente não conseguia resistir ao pecado. Perfeito. Como é que tu enxerga esse debate atual em relação a isso? A gente tem um debate contemporâneo em relação ao arminianismo, ao calvinismo. Eu quero que tu se atenha principalmente aos dois fatores que são mais característicos desses dois polos. Por incrível que pareça, esse é o fator histórico de Calvino. A predestinação foi o fator que Calvino menos enfatizou, menos falou, por incrível que pareça. Ele falou mais de todos os outros assuntos, mas por algum motivo. Ele é mais lembrado hoje no meio calvinista por esse ponto, né, da predestinação. Né? Então, geralmente, os calvinistas atuais, eles trazem uma ideia de um arminianismo, ou melhor, os arminianos atuais, eles trazem uma ideia de que o arminianismo ele está até numa perspectiva herética, né? Se a gente for colocar dentro de uma análise... O arminianismo coloca que o calvinismo está dentro até de uma ideia herética, né? Se for analisada dentro dos padrões bíblicos. Por quê? Porque dentro da visão arminiana, os arminianos enxergam que os calvinistas colocam Deus como uma espécie de tirano, de um ser maligno, que decreta mortes, que decreta desgraças, que decreta também coisas boas, mas só para o povo dele. E isso daí é uma visão que os calvinistas, pelo contrário, já afirmam que isso daí já é uma soberania de Deus. No Antigo Testamento, Deus vai ter o povo dele. Deus pediu para esse povo também fazer coisas que aparentemente são questionáveis dentro da nossa ideia de compreensão moral. Então a gente tem Israel ali aniquilando alguns povos completamente, desde crianças, mulheres até idosos e completos animais. Então eles colocam que entre o meu arbítrio de escolha e o arbítrio de Deus, quando ambos se chocam, o que prevalece é o arbítrio de Deus, porque ele é unicamente soberano. Isso é o que os calvinistas colocam. E o debate, eu acho que gira em torno disso. Livre-arbítrio e determinismo, ou predestinação. O que seria mais conveniente colocar, que os arminianos colocam, de presciência contra predestinação. Como é que tu olha esse debate atualmente, cara? Sendo sincero, cara, eu acho que hoje, com o contexto que a gente tem, infelizmente a gente acaba vendo muitas aplicações indevidas de ambos os termos, né? Do calvinismo e do arminianismo. Né? São dois pontos que carregam uma bagagem complexa, né? Grande, vasta, teologicamente falando, até porque eles não são uma doutrina estabelecida em si mesmas, né? Mas biblicamente falando, eles partem de uma ideia que surgiu há muito tempo. A gente vai ver lá, desde o início, como do século V, no quinto século, né, o debate ali entre Agostinho de Hipona e Pelágio, né, e ali foi criada aquela questão de apresentar aquelas duas visões, a visão pelagiana e a visão monergista, né, Agostinho de Hipona defendendo a visão monergista, que implica que toda a obra de salvação e santificação pertence única e exclusivamente a Deus, e somente Ele pode fazer isso no ser humano, a visão monergista. Enquanto a pelagiana, ela parte de uma visão sinergista um pouco diferente, um pouco diferenciada, que dizia que o ser humano ele não tinha sido depravado por completo, somente Adão recebeu o resultado do pecado. Né? Somente Adão realmente foi depravado pelo pecado ali, e todos os outros que vieram depois de Adão não sofreram influência do pecado de Adão, pelo que é apresentado. Então a gente vai observando que, com o passar do tempo, vai acontecendo essa evolução, vai acontecendo essa diferença. Né? Eu, particularmente, tenho minha crença dentre uma dessas duas, né? Eu tenho minha visão, a minha cosmovisão me indica aquilo com base no estudo que eu tive, né? Mas você observa que, por mais que seja um tema que vem há tanto tempo, hoje em dia ele é muito desprezado. Ele se limita a simplesmente dizer em predestinação ou não, né? Então eu acho que é algo que tem, se estudado, tem muito a acrescentar, tem muito a ajudar na visão daquelas pessoas que creem, né, sobre um desses determinados pontos aí.
Ok, algo que é interessante para mim em relação a esse tema é a própria ideia de realidade histórica, do que de fato aconteceu. Perceba, a gente colocou aqui que os acontecimentos da vida de Jacó Armínio tiveram a influência impactante posteriormente através dos remonstrantes que foram seus alunos no Sínodo de Dort. Qual foi a consequência disso no quesito de influência posterior, né? Que eu havia faltado falar aqui. Eu falei da questão cívica e falei da questão escrita teológica de influência. Mas a gente teve uma influência de movimento, né? A gente vai ver o principal movimento que vai levantar essa ideia arminiana é o movimento metodista, mais necessariamente na figura de John Wesley. John Wesley ele vai ser, eu acredito que o principal evangelista que vai vir depois de alguns anos, alguns acontecimentos, que vai pegar a ideia arminiana, vai transformá-la numa nova perspectiva moderna em relação a isso, tanto é que hoje existe essa divisão do arminianismo clássico e o arminianismo wesleyano, tanto é que é uma vertente que é ativa dentro do metodismo, dentro do adventismo e dentro de algumas igrejas batistas. Então o arminianismo wesleyano vai ser uma ideia que vai surgir com Wesley e vai ser bem interessante, antes da igreja metodista em si, os remonstrantes eles vão criar uma espécie de comunidade que vai ser chamada de fraternidade remonstrante, que depois viria a ser de fato a igreja remonstrante que existe até os dias de hoje. E será a partir dessa influência que a gente vai ter a existência do metodismo, como hierarquia, como instituição, e na figura de de John Wesley, a gente vai ter a disseminação principalmente nessa região da América, né? Que é algo curioso, porque se tudo que eu falei aqui, dentro de uma ideia histórica, do valor de Calvino em relação a Armínio, que ele é muito mais valorizado e com razão, escreveu muito mais sobre, tem uma importância gigante dentro do meio acadêmico em relação à reforma protestante. Você tem ele sendo citado por figuras da sociologia, figuras da própria filosofia, figuras da teologia em si, figuras da economia. Ele tem um prisma gigante e geralmente a gente nem escuta falar o nome de Jacó Armínio dentro do meio universitário, só se for, obviamente, num curso de teologia, mas a gente, na Humanas, ali em geral, a gente geralmente não escuta Armínio, escuta Calvino. Porém, é interessante isso, porque muitas pessoas carregam, de certa forma, a ideia, eu acredito até uma ideia incompreensiva, mas sim, ainda assim, estão do lado do arminianismo. Eu acredito que seja pela questão do livre-arbítrio, que é tão disseminado em nossa sociedade como algo quase que inquestionável. As pessoas que são dessa vertente, de uma vertente de linha pentecostal, neopentecostal, que simpatiza mais com a ideia de Armínio dentro de uma ideia arminiana wesleyana, geralmente não conhecem muita coisa de Armínio, né? Então você vai ter geralmente as pessoas que conhecem essa figura, essa divisão entre o clássico e o wesleyanos, vai ser dentro de um cenário de nicho, né? Geralmente aqueles pastores que estão fazendo um curso de teologia, geralmente aqueles que têm uma curiosidade maior dentro dos seus livros, dos seus estudos, mas dentro do âmbito de massa geral, a maioria das pessoas não vão saber se identificar como arminianas, mas praticam, né, acreditam, melhor ainda, a sua ideia cristã dentro de uma ideia arminiana pós-Wesley. Então isso é algo que é curioso. Por outro lado, a gente tem os calvinistas em minoria no país. A gente consegue ver que os calvinistas em si, eles atuam dentro de um fator bem minoritário em relação com os arminianos e são muito mais técnicos em relação ao conteúdo da reforma. Você vê que os reformados em si, eles têm um apego maior às figuras da reforma protestante e dos movimentos que saíram depois desse, muito mais acadêmico, muito mais técnico do que os arminianos, né? Pelo menos é isso que eu vejo. O que é que tu acha? Eu concordo plenamente com você, né? Até porque, querendo ou não, para poder defender e propagar, né, segundo a missão que foi passada de pregar o evangelho, né, para poder haver essa disseminação desse conteúdo, a gente tem que entender o contexto em que a gente está vivendo, né? Então, realmente, se torna necessário a gente ter um conhecimento amplo sobre o assunto, né? Os calvinistas, no caso, teriam um conhecimento metódico sobre o assunto, para que eles possam realmente passar isso de uma maneira que seja convincente. Até porque, como você bem falou, no nosso contexto, particularmente a maioria esmagadora
é arminiana, né? Mesmo que não entenda dessa forma, mesmo que não entenda a terminologia, mas ela é arminiana, né? E é complicado para alguém aceitar uma visão que parece tão divergente daquilo que ele está acostumado. O nosso contexto, querendo ou não, é um contexto onde as pessoas acabam não pesquisando, acabam não procurando, né? E é essa situação que é apresentada. Eles procuram mais porque eles preferem se ligar às suas raízes, e é justamente por conta dessas raízes que eles precisam estar firmados para continuar acreditando e também para poder disseminar aquilo que eles acreditam na vertente do calvinismo aí. Agora, referente à ideia do livre-arbítrio em si, a gente tem uma junção entre dois grupos, católicos e arminianos contemporâneos, né? Dentro desse quesito livre-arbítrio, parece que eles estão muito concordantes em relação a isso. Porém, no meio católico, a figura de Armínio não é citada, pelo menos. Pelo menos não é citada, porque, como tu falou, o assunto do livre-arbítrio ele é muito mais antigo. Ele vai acontecer lá com Agostinho, Tomás de Aquino vai dar sua contribuição. Então, é um assunto muito antigo, assim como o assunto do determinismo, da predestinação também. Então, a gente vê que eu geralmente acho estranho isso, porque eu vejo muitos arminianos, que são assumidamente arminianos, que geralmente se abstêm de um material católico em relação ao livre-arbítrio. Eu não sei porque geralmente isso acontece, eu juro pra você, peito aberto, eu não sei porque isso acontece. E também acontece com os católicos, mas nos católicos eu consigo compreender. Católicos aqui eu estou falando, obviamente, dos seminaristas, aqueles que estudam e sabem a coisa. Eu vejo isso do lado católico, eu consigo compreender maior, que eu acho que é um fator mais de que, poxa, se eu for estudar esse arminiano aqui, um reformado, né, um reformador, de certa forma, eu vou estar me submetendo de alguma forma. Eu acho que é uma questão mais de orgulho, de ego, eu acho que gira mais por esse ponto. Obviamente, eu acho que eles sabem da existência, mas não contam. E detalhe também, eu acho que é um fator que conta bastante, que é em relação à mediocridade, e eu estou falando isso dentro de um fator de quantidade, um fator quantitativo, a mediocridade de escritos de Armínio em relação com escritores católicos que falaram sobre essa questão filosófica do livre-arbítrio, que é uma questão filosófica. Eu bato na ideia de que a teologia em si, ela é uma parte, um combo a lei da metafísica que está na filosofia, né? Vai acontecer também essa ruptura, né? Essa divisão total. Na Idade Média, a gente vai ver na escolástica que isso daí vai estar mais mesclado. A filosofia, principalmente a filosofia aristotélica, com os comentários de Tomás de Aquino, vão ser muito vigentes para formar toda essa estrutura de teologia católica. Mas perceba, até se tratando da reforma, o movimento anglicano, o anglicanismo, né, de Henrique VIII, ele vai desencadear uma vertente denominacional que vai surgir, que vai ser a igreja anglicana, que é vigente hoje, que tem alguns paralelos muito interessantes, porque arquitetonicamente, em seus costumes internos, algumas coisas você consegue lembrar o catolicismo, mas dentro do seu sistema teológico você também consegue notar claramente ali que tem a influência da reforma, mas ainda assim você percebe que o arminianismo ele não parece ser tão vigente. Parece que, bom, se a gente for assumir que a gente está numa premissa de livre-arbítrio, essa premissa vai ser aceita dentro de uma bagagem tradicional católica que a gente já tem ao longo dos séculos. Então você percebe que Armínio ele não é valorizado num espectro geral de massa, juntando aqui quesitos acadêmicos, juntando aqui quesitos de massa, né? Ele só faz parte, geralmente, aparentemente para mim, daquele nicho de pessoas que abrem a boca e dizem assim, sou arminiano, dei uma estudada, li algum material dele, e essas pessoas nem são maioria, né? Eu acho que é depois da divulgação de programas como o Vejam Só, que trouxe pautas como essa à tona, né? Que trouxe desses debates à tona, eu acho que muitas pessoas já começaram a saber, poxa, eu concordo com isso, mas eu defendo isso. Ah, isso é uma ideia arminiana, isso já existia dentro de uma nomenclatura, então eu me identifico com isso. Mas até hoje, e detalhe, dentro de uma ideia wesleyana, fora do metodismo, porque o Wesley é uma figura gigante, eu acho que é a maior dentro do metodismo, assim, no quesito histórico pessoal pós-reforma. Eu acho que é o maior. Então, dentro do metodismo, eu acho que ainda tem essa ciência, né, do arminianismo, essa mudança para os wesleyanos, tem essa vertente. Agora, o adventismo, por exemplo, que tem como um dos seus personagens históricos pós-reforma também muito importante, que é a figura de Ellen White, vai trazer uma construção teológica, e seus outros pensadores também, até os atuais, que é arminiana ou wesleyana, mas a maioria em si dos adventistas
não sabem que são arminianos wesleyanos. Então como é que tu enxerga isso, cara? Cara, particularmente é complicado observar todo esse contexto em que eu vivo. Em que eu vivo. Porque, como tu estava falando aí, realmente a figura de Jacó, comparada com Calvino, é totalmente, muito desconhecida se a gente comparar com a questão com a figura de Calvino. A figura de Armínio, no caso, né? A figura de Armínio, no caso. Sim, sim. A figura de Jacó Armínio, eu falei Jacó, eu acho, né? A figura de Jacó Armínio é realmente muito pequena se a gente comparar com a questão de Calvino ali, né? E por mais que os assuntos, as teologias, as visões ali, né, calvinista e a visão arminiana esteja diretamente... É um tema que, se a gente fala sobre um, automaticamente já vai começar a puxar assunto sobre o outro. É minúscula a quantidade de pessoas que conhecem sobre ele. Né? No meio em que eu vivo, eu observo isso, cara. Eu observo, na verdade, que as pessoas nem têm uma compreensão completa a respeito de sua crença, a respeito de como funciona esses pontos, né? Esses pontos do arminianismo, já que eu venho de crença arminianista, no caso, né? E muito menos de visão calvinista. Né? Eles não sabem, não entendem, tudo para eles se resumem a Deus predestina ou a um livre-arbítrio. E por vezes isso é complicado demais, porque o livre-arbítrio, ele já vem carregado, o livre-arbítrio apresentado por muitos, visto por muitos, já vem carregado com pontos que destoam do livre-arbítrio apresentado por Armínio. Então é meio que uma mescla de pontos de Armínio, no caso, Armínio Wesley, ponto Armínio Wesleyano também, mas misturado com visões contemporâneas, né, que não tem base nenhuma aspecto com a Bíblia. Então isso acaba se tornando algo meio complicado realmente de poder discutir, de poder conversar com as pessoas, até porque ninguém ouve, ninguém conhece, praticamente ninguém conhece a respeito desse assunto. Agora, algo que eu acho muito elegante. Pode concluir. Não, pode seguir. Ok, algo que eu acho muito elegante dentro das igrejas ou calvinistas reformadas, de uma maneira geral, que são simpatizantes de uma visão calvinista de uma forma mais conservadora ou mais liberal, a gente tem uma ideia de estudo em relação ao que é isso, né? A gente percebe que o estudo dos reformadores, do que foi a reforma, ele é muito mais ativo dentro do cenário eclesiástico reformado, nas igrejas reformadas, né, presbiteriana, congregacional. A gente vê esse incentivo, pelo menos na teoria, porque eu conversei com algumas pessoas que são reformadas, dizem que tá meio fraco hoje, o pessoal tá meio morno, assim, todas estão, de certa forma. Mas eu estou botando, se eu fosse colocar num quesito de dados, né, apenas um gráfico levantado, aquelas que enfatizam mais, obviamente as igrejas reformadas enfatizam muito mais o estudo sobre a reforma. E enfatizam dentro de uma ideia, dentro de uma perspectiva formada de teólogos contemporâneos que escreveram muito sobre o assunto, que é algo muito deficitário no arminianismo. Você não encontra um conteúdo literário extenso sobre a obra. Você não encontra. Você pode encontrar obras clássicas dele, mas teólogos arminianos que sentaram, começaram a escrever comentários, explanações, desenvolver o raciocínio de Armínio, você não encontra. Por outro lado, você encontra renomes muito importantes dentro da teologia brasileira que são assumidamente reformados. Então a gente consegue citar, você consegue citar aqui Franklin Ferreira, que tem uma teologia sistemática, você cita Marco Graconato, você cita Augusto Nicodemos, que são nomes de pessoas potentes, fortes dentro do cenário teológico nacional, e são reformados. Porém, quando eu chego para citar teólogos arminianos muito famosos, eu juro para você, aquele que diz ser e diz falar sobre o assunto, não é apenas uma questão identitária, ele não diz eu sou, é aquele que diz que sabe as divisões e fala sobre o assunto, é Carlos Augusto Vailate. Juro para você, eu não conheço, se você for no Google agora, alguém que palestras sobre arminianismo, aulas sobre arminianismo, debates envolvendo arminianismo. A figura geralmente vai ser de Carlos Augusto Vailate,
que por si só é uma figura extremamente independente, que é da igreja Jaboque, que não é uma igreja, que como ele mesmo colocou, é uma igreja muito independente, ou seja, uma figura quase que sozinha nesse cenário, uma figura exemplar, erudita, principalmente do hebraico, mas em comparação com o número de pessoas na América que dizem aderir aos pontos arminianos, não bate a soma. É para ter muito conteúdo literário sobre arminianismo, sobre o que é, era para as pessoas saberem de cor e salteado o que é isso, pela quantidade de pessoas que se identificam. Por outro lado, a gente tem um calvinismo sendo muito dissipado em material literário, muito. A gente tem muitas palestras de igrejas presbiterianas, de líderes reformados de outras denominações, batistas, enfim. A gente tem canais famosos, né, como o Diago Martins, dos Dois Dedos de Teologia, que é reformado, é batista, então um canal grande, com ampla expressão, com reconhecimento. Então você tem podcast com essa figura, que é uma figura reformada, que vai falar sobre calvinismo. Ele vai falar sobre calvinismo, sim. E você não vê isso do outro lado. Procurar um podcast, procurar um vídeo, uma aula, não encontra, cara. Um influencer famoso que se diz: sou arminiano, sou dessa linha, pertenço a isso, falo sobre isso, tenho impacto. Você não vê. Então é muito confusa essa questão para mim. Eu acho que a única justificativa que explica, de fato, o arminianismo, dentro dos seus pontos, ser tão usado como base para se desenvolver teologias em si, mas principalmente dentro de um setor pentecostal e neopentecostal, é o fator do livre-arbítrio. É a justificativa de que o calvinismo vai ser vendido como predestinação, Deus é mau, Deus predestinou, e o outro lado, o fator de que eu tenho livre-arbítrio, eu escolho, eu analiso, que na verdade os próprios calvinistas dizem que não seria um livre-arbítrio, né? Porque alguém pergunta a eles: então a gente está determinado, mas como é que acontece esse processo de escolha? Eles usam o termo livre agir. Eu tenho liberdade para agir, não necessariamente para arbitrar a minha vida, né? Então tem esse fator de detalhe que ele faz ainda assim a diferença, né? Então, quando a gente chega nessas igrejas atuais, a gente percebe esse déficit muito interessante, né? Em relação à proporção quantitativa, a gente tem um déficit qualitativo gigante, né? Das pessoas, do fator em massa em si, né? Uhum. E aí? O que é que tu acha? Terminou? Certo, eu vou. Isso. Então, Só pra gente concluir, né? Que eu acho que deu um bom tempo já. Sim, sim. Então, eu acredito que seria interessante também a gente abordar alguns pontos dentre Fica à vontade. a visão calvinista e a visão arminiana, realmente, né? Falar Pois sobre é, a questão pois de é. teologia, né? Porque por mais que a gente tenha falado aqui sobre o assunto, a gente acabou abordando muito a questão social. Concordo, né? Como concordo. é que a sociedade reage? Como é que a sociedade reage a tudo isso? Né? Mas algo importante é poder, pelo menos, entender, sair daqui com uma base de como é que se trata, quais são as divisões, por que isso tudo acontece. Como eu vinha falando antes, né, existem duas visões que são bases para a questão da soterologia, né, que a soterologia, o estudo da salvação, né, sobre o processo salvativo ali. Existe o monergismo e existe o sinergismo. O monergismo, pregado por Agostinho de Hipona, né, inicialmente por Agostinho de Hipona, é a visão que deu a luz ao calvinismo, né? E o sinergismo é a visão que deu à luz a alguns pontos, né, como o pelagianismo, como o semi-pelagianismo e, posteriormente, né, o arminianismo também. A visão arminiana ela tem base no sinergismo. Como eu falei no início, o monergismo é unicamente de Deus que parte a obra salvativa e também santificadora. Ou seja, o ser humano não tem parte nisso, ele não vai conseguir mover qualquer tipo de coisa para poder encontrar a salvação ou a santificação. Isso parte unicamente de Deus. Enquanto o sinergismo, ele fala que a salvação provém unicamente de Deus, né? Mas que no processo, no processo santificador acontece que Deus ele age, mas também espera uma resposta do ser humano em relação àquilo. Né? E aí começa a vir as visões, né? Como eu falei aqui do lado sinergista, e as visões também do lado monergista, o calvinismo do monergismo e o arminianismo da visão sinergista, que inclusive o próprio arminianismo
é uma visão que, digamos assim, teve sua estrutura no calvinismo, obviamente, né? Já que, querendo ou não, o próprio Armínio era um dos aprendizes, dos estudantes do calvinismo lá na Holanda. E mais do que isso, acontece que quando tu chegasse até, inclusive, a citar o fato em que ele teve que entrar em um debate com uma pessoa, né, que tinha uma visão contrária ao calvinismo naquela época. Francisco Gomaro. Também. Pronto. Só que acontece algo interessante, é que ele saiu dali daquele debate como um derrotado. Ele saiu pensando realmente muito a respeito daquele assunto. E a outra pessoa, o outro lado, ele não estava aplicando o arminianismo, até porque aquela visão não tinha sido construída ainda, mas ele estava aplicando uma visão semi-pelagiana, né? Que diferente do pelagianismo, que observa o ser humano como alguém que não foi totalmente, que não foi depravado, né? Somente aquele que peca é que realmente encontra depravação. Ele diz que o ser humano ele tem a capacidade moral de poder ir crescendo até chegar a um estado de perfeição, né? Até encontrar a salvação por suas próprias obras, sabe? De Pelágio, que foi condenado a ter, na época de Agostinho ainda como heresia, né? Algo realmente problemático. Depois veio a visão semi-pelagiana, que ela mesclaria essa visão de Pelágio com uma visão um pouco mais diferente, um pouco mais liberal, um pouco mais nudegista, né? Aconteceu que a visão semi-pelagiana ela vai enxergar que o ser humano ele não é totalmente depravado. Ele é depravado, mas não totalmente depravado. Ainda restam os resquícios morais nele para que ele possa dar o primeiro passo. E quando ele dá o primeiro passo em direção a Deus, Deus vai lá e com a sua mão agarra e puxa ele para que ele possa encontrar realmente a salvação, né? E daí dessa visão semi-pelagiana, também com a ideia calvinista que Armínio tinha, ele começou a se desenvolver a visão que a gente conhece como arminiana, né? E os seus 5 pontos da remonstrância ali, que é a graça preveniente, que é a depravação total, assim como no calvinismo, que inclusive eu cheguei a ficar faltando um ponto aqui, eu falei de 3 pontos. Decair da graça, no caso, né? Hã? Decair da graça? Decair da graça? Isso. É a respeito do arminianismo. Sim. Isso. Que é a oposição à perseverança dos santos, no caso. Sim, mas só que existe a questão, por exemplo, lembra daquele concílio que tu falasse, dos 46 alunos e ministros também ali, que vieram para poder passar o documento da remonstrância, os 5 pontos da remonstrância e tudo mais, né? Acontece que naquele debate em específico não houve uma resolução para aquele caso. Eles chegaram a falar de 5 pontos, dos 5 pontos, falaram da depravação total, falaram da graça preveniente, da expiação limitada, eles falaram também sobre o outro ponto e por fim falaram sobre a questão da perseverança dos santos, como algo que ainda tinham que estudar mais para poder chegar a uma conclusão. Ou seja, não foi algo que naquele momento realmente foi plenamente concordado. Eles não sabiam ao certo se aquilo funcionava ou se não funcionava. Então eles disseram que teriam que estudar mais a respeito do assunto. Já no calvinismo a gente vai encontrar 2 linhas principais, né, de pensamento que existem lá. Porque a visão calvinista, por mais que ela seja uma visão que parece ser bem determinada, ela não é. Não é bem determinada assim, até porque existem pontos diferentes, pontos de visão diferentes. E é daí que surge, por exemplo, a visão do supralapsarianismo, né, e do infralapsarianismo, além também do amiraldismo, mas não é algo que a gente não é algo tão recorrente. Mas essas duas, particularmente, supralapsarianismo e infralapsarianismo, eles causavam motivos de debate gigantes, né? Até porque foi a partir por exemplo, do supralapsarianismo que muitas pessoas dão aquela nomenclatura de dupla predestinação, né? Tu conhece sobre a história, né, da dupla predestinação? Aquela questão em que Deus, antes mesmo de criar o ser humano, antes mesmo de o ser humano cair, ele já havia elegido as pessoas para a salvação e outras para a perdição, que não receberiam dessa sua eleição. O que acontece é que existe essa dicotomia, essa diferença, porque no supralapsarianismo é apresentado de maneira como se Deus fosse, inclusive, o próprio causador, ou melhor, o próprio responsável pela queda que aconteceu com Adão. Deus é como se Deus tivesse elegido
Foi selecionado Adão para que pudesse cair também. Né? Enquanto a visão infralapsarianista, ela vai enxergar de uma maneira um pouco diferente. É como se Deus, antes do ser humano ser criado, já enxergasse eles como caídos. Né? E daí começa a surgir aquela visão. Né? Enxergou eles como caídos, então ele elegeu. Não que ele tenha causado alguma influência na queda. Né? Então, são aspectos como esse que a gente tem que começar a observar, essa discrepância de visões. Entende? Calvinismo não é meramente predestinação, e nem, pejorativamente, como as pessoas falam, dupla predestinação. Mas é algo bem mais complexo do que a gente consegue simplesmente abordar em alguns poucos minutos. É algo que demora muito tempo de estudo, até porque tem 500 anos, cerca de 500 anos de debate sobre o assunto. Da mesma forma, o arminianismo, por mais que, como tu falasse, não exista, no contexto do Brasil, realmente, muitas figuras que possam representar o arminianismo de uma maneira com qualidade, ainda assim é um assunto que a gente deve realmente ter uma base, ter um entendimento pleno a respeito disso daí. Entende? Pois é, eu acho que mais uma figura aqui que eu posso lembrar é Lucas Banzoli, né, com seu portal, com seus blogs Lucas e tal. Banzoli, isso. Ele escreve bastante sobre arminianismo, mas assim, Lucas Banzoli e Carlos Augusto Vailate são dois grandes, mas é infinitamente menor. Tem um Instituto Arminiano também, né? Se você chegar no YouTube, você consegue encontrar. Eu não sei exatamente como é que é a nomenclatura dada a eles, né? Mas existe esse instituto, e se você for ver, é ínfimo, se a gente comparar realmente a quantidade de conteúdo que existe por parte do calvinismo, a quantidade de pessoas que se levantam para poder defender. Existe um instituto, uma organização de arminianos, só que em comparação com a questão calvinista, com grupos, organizações calvinistas, visões calvinistas, figuras calvinistas, realmente é bem menos impactante. Exato, e eu não preciso... Caramba, soltou uma bomba daquelas aqui agora. Eu não preciso nem dizer que essa tua visão é uma visão, obviamente, pessoal, particular dele. Por quê? Como eu disse, Everton é religioso, Everton é cristão, Everton tem uma igreja. Eu, por outro lado, não faço parte de igreja. Então, assim, a minha perspectiva é trazer uma ideia mais neutra sobre o assunto, mas tentar abordar com vocês essa multiplicidade. Porque o que é que eu vejo, Everton, também? Os dois lados, biblicamente falando, têm suas argumentações. Por exemplo, vamos simplificar a coisa. Livre-arbítrio, predestinação. Alguns calvinistas gostam de usar muito o exemplo de Jonas, né? O exemplo de Jonas, de que cadê o livre-arbítrio de Jonas? Jonas decidiu ir para outro lugar. Porém, Deus fez com que Jonas mudasse de ideia a partir da escolha dele. Então, Jonas precisou ser engolido. Deus mandou um grande peixe, Jonas foi engolido, lá dentro Jonas ficou até mudar de ideia. E aí sim ele foi. Então, parece que é uma ideia de que não tem livre-arbítrio mesmo, ele foi predestinado para aquilo tudo. Por outro lado, você vê versos para defender a ideia do livre-arbítrio, né? Que é no Novo Testamento, a gente tem versos explicitamente, Jesus e os apóstolos dizendo o termo escolham, façam a escolha correta. Tem o polêmico, né, capítulo de Romanos, que é onde vai ser toda aquela questão ali que vai ser envolta de quem de fato tem essa decisão justificativa. O livro de Romanos vai colaborar muito para isso. Obviamente, calvinista vai trazer essa ideia do livre agir muito à tona sobre esses versos de escolha, mas a gente vai ter esse debate. Eu acho que no final a gente consegue afirmar que a importância da reforma e desses grupos são gigantes hoje dentro de uma ideia positiva e negativa, porque a gente sabe que no meio do pentecostalismo, no meio neopentecostal, na minha opinião, principalmente dentro do meio neopentecostal, a gente tem situações, formas, conselhos, sermões que são muito, na minha opinião, muito, mas muito prejudiciais à sociedade como um todo, muito mesmo. Então, eu acredito que dentro da reforma, dentro do conceito reformado atual, eles preservam muito essa ideia de tradição reformada. Isso para mim é muito elegante, eu acho legal isso, eu gosto disso. Preserva o valor histórico, eles têm seus eruditos, publicam seu material. Isso para mim é muito aconchegante, muito interessante. Agora, dentro da minha visão pessoal, lendo a Bíblia, eu acho muito conflitante os pontos em si,
porque eu não consigo comprar o pacote todo, né? Eu não consigo comprar todos os 5 pontos do calvinismo e aplicá-lo à minha visão bíblica e pegar os 5 pontos do arminianismo e aplicar dentro da minha visão bíblica. Por incrível que pareça, a minha leitura é uma leitura que, hora ou outra, ela adere a algum ponto. Não estou dizendo que é uma leitura inconclusiva. Eu consigo chegar numa conclusão integral. Mas eu pego pontos definitivos do calvinismo e pontos definitivos do arminianismo e tento visar uma nova ideia. Essa nova ideia, a visão minha, ela faz sentido. Isso para mim é agradável, porque me tira um pouco desse debate defendendo uma bandeira ou outra. Então acho que isso é um clima interessante que a gente pode trazer. Tua última fala para a gente encerrar, que eu acredito que já deu tempo, né? Eu venho aqui simplesmente para agradecer. Né? Agradecer pela oportunidade de estar aqui, principalmente, né? Estar compartilhando com vocês aí. Na verdade, conversando aqui, que acredito que uma das coisas mais importantes que existe na vida da pessoa, de um ser humano, é, querendo ou não, conhecer, saber. Não existe nada mais sensato do ser humano do que entender aquilo que ele acredita, entender aquilo que ele vive, o contexto em que ele está vivendo, enfim. Entender é uma das características mais sensatas que o ser humano pode tomar. E é justamente algo que eu vim aqui para poder tentar passar um pouco da ideia, de ambos os lados também, né? Só que, obviamente, que a minha visão, tenho a clareza da da certeza que tenho a respeito do que acredito, a respeito daquilo que entendo. E é isso aí. Show de bola. Pessoal, novamente agradeço a companhia. Aqueles que vão assistir, agradeço também. Se possível, quando postado o material, o vídeo, deixem seu joinha, comentem aquilo que vocês quiserem. Vocês têm liberdade total para comentar, não significa que eu vou concordar. Mas é isso, é democracia, tá? Compartilhem se possível. Eu vou divulgar esse material na minha rede social. Acredito que Everton também vai colocar uma divulgação nos status dele, nos stories dele, do Instagram dele. E a gente vai voltar em breve, tá? Em breve, ou essa semana ainda, no domingo, ou na próxima, com a aula agora. Eu acredito que eu vou vir sozinho dessa vez para a gente abordar um assunto interessante e dar nossas opiniões sobre o tema. Valeu, Everton. Obrigado demais. Forte abraço para tu. Tchau, tchau, pessoal.